Hoje nós vamos falar sobre greve, né? A greve, a partir da Constituição Federal de 88, passou a ser considerada um recurso social. Por quê? Porque existe a previsão que, se a greve ela for feita observando todos os parâmetros da lei de greve, né, ela não for nem ilegal nem abusiva, então ela pode ser utilizada, né, como meio, um instrumento para defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, a Lei 7783 de 1989 vem justamente falando sobre esse direito de greve. A lei de greve, eu pelo menos acho que ela é uma lei bem autoexplicativa e ela vem detalhando todas as regras que nós temos que observar quando nós estamos a falar, né, da greve, tá? Então, o primeiro sentido que nós temos que ver quando a gente fala em greve é que ela é, então, um direito, né, uma oportunidade que é dada ao trabalhador para ele reivindicar os seus direitos, defender os interesses da sua categoria. Esse é o objetivo pelo qual a gente tem, então, né, a greve estruturada no direito brasileiro. O artigo 2º da lei, então, ele traz essa previsão, né, que a greve, quando a gente está falando nesse exercício regular, a gente tem que ver que ela é uma suspensão, mas ela é uma suspensão que ela tem que ser coletiva, ela tem que ser temporária e ela tem que ser pacífica, né? Porque não existe greve de uma pessoa só. A gente tem a greve de um determinado número de trabalhadores que, consequentemente, quando eles estão nesse momento da greve, eles estão visando o quê? Justamente melhoria das relações de trabalho, que ele visa estabelecer uma condição melhor dentro daquilo que ele tem naquele momento. Lembrando sempre que a greve é considerada um último recurso, né? A gente só vai mesmo para a greve se não tiver uma outra condição que a gente consiga fazer essa negociação sem estabelecer o recurso da greve. Às vezes, a gente vê até que a categoria ela entra no que elas chamam como se fosse estado de greve. O estado de greve é que você está dizendo que vai fazer a greve, mas você ainda não fez, né? A categoria só fez o anúncio, mas ela ainda está sedimentando, né, aqueles parâmetros, se vai ocorrer a greve ou não, mas ela já sinalizou que a possibilidade de ocorrência da greve é grande. A lei, na verdade, ela nem fala nesse período, tá? Ela já fala da greve em si. Então, o artigo 2º da lei, ele vem definido para a gente, né, esse conceito de greve, né? Ele fala que é um legítimo direito, né? O exercício dessa lei, desse direito de greve, se for observado todos esses parâmetros. Agora, por que a gente se utiliza, né, da greve? Como eu falei para vocês, é uma forma da gente estar estabelecendo justamente o equilíbrio dessa relação laboral. Porque, na verdade, a gente sabe que o capital é muito mais forte do que o trabalho. Então, muitas vezes, eles precisam desses instrumentos para que eles possam equiparar, eles possam equilibrar essa relação, né? A greve também, ela em regra, ela não cabe, né, ao autônomo, ela cabe ao trabalhador, mas a própria CLT diz que, a Constituição Federal, ela equipara, né, o trabalhador urbano ao avulso, então o avulso também ele teria, né, nessa condição do trabalho subordinado, ele teria direito à participação na greve, tá? E então a gente considera que, na verdade, a greve ela dá aos trabalhadores uma garantia fundamental, ela estaria dentro do elenco dos direitos sociais, visando essa possibilidade, então, de que as partes, né, elas possam, através desse instrumento que sai um pouco da seara do diálogo, mas da necessidade da gente fixar, né,
essa condição para que seja respeitado o direito daqueles que estão reivindicando. Então, sempre lembrando, se eu estou a falar de greve, nós temos que fazê-la de forma pacífica. Quando a gente fala em forma pacífica, nós estamos falando que ela objetiva não ter violência, não só em relação às pessoas, mas em relação também às coisas, a objetos. Não é porque está fazendo uma greve que você simplesmente, vamos supor que o jornalista está lá, né, cobrindo a greve, mas eu não quero sair na greve, aí eu vou lá e quebra a câmera daquele que está fazendo o seu trabalho. Eu não tenho essa permissão. Se eu não quero ser gravado, eu então não participo da greve. Eu não tenho o direito, né, de exacerbar do direito que me é vindicado pela lei. Então, essa paralisação, essa suspensão, né? Na verdade, não é paralisação, é suspensão. A lei fala em suspensão. Essa suspensão coletiva, primeiro que ela não é individual, e segundo que ela tem sempre que ser pacífica, tanto em relação, né, às coisas quanto às pessoas. E ela também não pode ser definitiva. Ela só pode ser temporária, porque se fosse definitiva, ia se enquadrar dentro de um daqueles elementos que nós verificamos que possibilitaria a demissão por justa causa. Agora, em relação já à questão da paralisação, a paralisação, né, dessas atividades, ela pode ser uma paralisação que pode ser total, onde que a gente vai ter toda a empresa parando, ou também pode ser uma greve parcial. Às vezes, a gente vê determinadas necessidades de paralisações, né, suspensões por conta da greve, que são parciais, porque atinge determinados, né, setores da empresa e não todos. Via de regra, é quase sempre a paralisação, né, a suspensão total com a paralisação de todas as atividades. Mas ela também pode ter nessa vertente, tá, parcial. Quanto à classificação da greve, vocês vão ver que de autor para autor, cada um fala uma coisa e às vezes eles mesmos se confundem. No material que eu enviei para vocês, eu coloquei algumas das classificações e eles falam então que a greve pode ser lícita ou ilícita, né? Ela é lícita quando ela atende à lei de greve. A greve necessariamente, antes da gente deflagrar, né, uma greve, nós temos que observar o que está previsto na 7783 de 89. Essa é a primeira regra que nós temos que observar. Então, na greve lícita, ela atende a essas determinações que estão previstas na lei, justamente para que ela tenha validade. Já quando a gente está falando de uma greve que não observa esses parâmetros, então, do ponto de vista legal, ela vai ser considerada uma greve ilícita. Por quê? Porque ela não atendeu ao parâmetro pelo qual a lei determinou que ela seria viável, né? Que ela poderia ter a ocorrência. Assim como a gente fala nas greves abusivas e a não abusiva. Aquela greve que é não abusiva, quando ela ocorre, além dela estar dentro da previsão de lei, não existe da observância, né, das normas que estão previstas na lei de greve, ela também não exacerbou do seu direito de reivindicar, né? Ela não teve excessos cometidos durante o período de greve. Já quando ela é abusiva, além da gente não observar, né, os parâmetros que estão estabelecidos na lei, a gente vai além daquilo que está determinado. Nós vimos lá que quando a gente fala no Pacífico, em relação aos bens, a bens e às pessoas, né? Mas aí a gente não observa isso e a gente ultrapassa esse limite. Então, a gente pode chegar a um julgamento final, por exemplo, né, do dissídio de greve, como que aquela greve foi uma greve, então, considerada abusiva e ilegal. Depende das circunstâncias em que ela vai vigorar, né, que ela vai se estender. Em relação já na classificação, quando eles falam da extensão, é o que a gente acabou de falar agora há pouco. Ou seja, a gente tem uma greve, por exemplo, que ela pode atingir várias empresas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, ela pegou todo o comércio, mas o comércio a gente tem vários, né? Comerciantes, mas ela pegou todas.
Então, neste caso, em relação à suspensão, eles consideram que ela seria, então, uma greve global, tá? Já quando ela alcança algumas empresas ou determinados setores dessas empresas, aí a gente sai daquilo que é, né, geral e passa na condição de parcial. Então, essa greve contra a suspensão, ela é parcial porque ela atinge determinados setores ou determinadas empresas, né? Sempre aí a gente tem que ver a condicional do que a gente está naquele momento deflagrando aquela greve. E também eles falam que a gente teria só em relação a uma determinada empresa, né? E do ponto de vista legal, não tem problema nenhum. A gente viu que a gente pode parar a empresa inteira ou determinados setores da empresa. Eles falam também que a gente tem uma greve que pode ser intermitente. O que é uma greve intermitente? O próprio nome já diz, né? Ela tem uma intermitência na sua manifestação de paralisação das atividades, né? No momento em que aquelas atividades elas são suspensas. Então, nessa intermitência, é aquela greve que vai e volta. Já na contínua ou continuada, como alguns autores falam, ela já tem uma periodicidade maior. Ela fica, mas ela não vai e volta. Ela fica um determinado período pré-estabelecido, então por isso que ela tem a condição de ser continuada. Falam ainda que a gente tem o que eles chamam de greve branca, por exemplo, né? Quanto ao seu exercício. Isso aí a gente está falando em relação ao exercício, tá? O que é a greve branca? A greve branca, eles consideram que era a greve onde os empregados, eles ficam dentro da empresa, tá? Em seus postos de trabalho, mas eles não trabalham. Eles estão localizados dentro da empresa de forma, né, vamos dizer, pacífica, mas eles não dão continuidade nas suas atividades normais, eles ficam ali paralisados. Outros também chamam de greve, né, quanto ao seu exercício, greve de rendimento, ou também denominado por alguns autores de greve Operação Tartaruga. Essa aí é muito interessante, é que as pessoas fazem as atividades, elas não ficam paradas no seu posto de trabalho, elas exercem as atividades, só que elas exercem essa atividade com extremo vagar, entendeu? Vagarosamente, elas vão desenvolver as suas atividades. Então, isso eles falam que seria a Operação Tartaruga. E já a zelo é o contrário do nome, né? Quando a gente fala zelo, a gente pensa aquela pessoa zelosa, cuidadosa. Aqui é o contrário, é aquele tipo de trabalho que a pessoa vai exercer de forma completamente negligente, né? Indolente. Então, quando vocês ouvirem falar na greve de zelo, se equipara justamente a essa forma, né, de trabalho negligente, sem observação nenhuma das condições que seriam necessárias para o desenvolvimento daquela atividade a que está sendo submetido naquele momento. Alguns autores também falam que, repetindo um pouco isso que a gente acabou de falar, eles falam que nesses meios de ação sindical, né, ou nessas formas que alguns autores considerariam como algumas formas não tão lícitas de pressão sindical, a gente tem aqui eles já chamam de greve simbólica, é a greve que você para o seu trabalho, mas você permanece no local de trabalho. Lá a gente falou em relação ao exercício. Aqui a gente está falando nos meios, né, de pressão, tá? Greve de advertência, também é fácil, o próprio nome já fala. É aquela parada súbita, só que nesse momento você sai do local de trabalho, né? Você abandona o local de trabalho e vai embora, de repente, sem comunicar, sem nada. Já a operação padrão, que eles também chamam de greve de zelo, aí aqui os autores já acham que é o contrário. Seria já na execução do trabalho, você ter um cuidado exagerado que faz com que, então, aquele trabalho não se desenvolva, né? É como se ele tivesse não sendo praticado de forma correta, que existe tanto zelo que ele fica quase que estagnado no tempo inteiro. E aqui já a Operação Tartaruga, ou também que eles chamam de greve branca, há uma quebra também da qualidade da produção, justamente porque eles fazem, né, a greve
forma bem devagar, de forma bem lenta. Então, isso então impacta diretamente na produção, né, das atividades que são realizadas naquele momento. Outros também falam que nós temos o que eles chamam de operação vaca brava ou greve relâmpago. Este tipo, né, de meio de pressão sindical, eles falam que não existe nenhum planejamento prévio das partes, mas, de repente, eles fazem uma parada rápida de todos os setores ou de um determinado setor da empresa. Por isso que ele tem a característica aí de ser uma greve relâmpago. A gente tem também aquela, como meio de pressão sindical, essas faltas ou esses atrasos, né, no local de trabalho, mas de forma voluntária. Então, voluntariamente, sistematicamente, você vai, né, aderindo ao movimento paredista e você vai parando, retornando, né? Aí depende do tipo de greve que você estabeleceu, que você quer criar. Porque, assim, gente, na verdade, o que a gente vê na prática é que quando você vai fazer um movimento, né, um movimento que a gente fala paredista, um movimento da parada das atividades, quando você decide por esse movimento, você também vai decidir qual a forma, né, pela qual vai ser utilizada. Nem sempre, às vezes, você consegue atender aquela programação, vamos dizer assim, que você fez anteriormente, determinando a regra da greve. Tá? Pode ocorrer de forma diferente. Né? Você programou uma coisa, mas depois aquela greve aconteceu de forma diferente. Mas sempre a gente estabelece mais ou menos um padrão para você evitar, né, de cair na esparrela da sua greve, de repente, ser considerada uma greve ilegal ou uma greve abusiva. Você também tem como meio de pressão sindical o que eles chamam de ocupação, né, do local de trabalho. Tá? Então, eles estabelecem em assembleia, né, que os empregados vão ocupar a empresa. Né? Eu já vi greves, por exemplo, que ocorrem nos setores em que as pessoas se mudam lá para dentro, e é claro que a gente tem instrumentos legais para questionar esse tipo de greve. Né? Assim, lembrando que a greve é um recurso social, mas que ela tem os seus limites, né? E ela tem que também observar determinados parâmetros, senão você pode cair até numa questão, né, criminal. Tá? Alguns autores falam que na classificação por objetivos, você teria a greve de solidariedade e a greve com objetivos políticos. A greve de solidariedade, penso eu, que é a que tem mais lógica, principalmente nós aqui no Brasil. Só que a gente, nós não conseguimos, aqui no Brasil, na sua totalidade, ter a solidariedade entre todos os trabalhadores. A gente vê, sim, a gente vê que cada setor, né, faz a sua greve, mas ele não está preocupado, né, com o colega do lado, né, com aquela outra categoria. A gente não tem essa característica que às vezes a gente vê, por exemplo, em algumas situações na Argentina, na França, né? Aqui a gente para isoladamente cada categoria de per si, sem se preocupar se a outra precisa de apoio, se a outra precisa de ajuda. A gente não vê muito essa vê muito não, a gente não vê, na verdade, essa condição no Brasil. Eu, pelo menos, particularmente, não vejo isso. Assim como ele fala, quando ele fala na greve por objetivos políticos, se fala que você está, né, fazendo uma reivindicação aí, uma postulação, mas que está vinculada a um aspecto macroeconômico, né, que são inerentes ao governo. Eu também tenho minha dúvida, na verdade, se a gente consegue interagir dentro desse objetivo político. Porque aqui o nosso objetivo, na verdade, quando a gente deflagra uma greve, né, são realmente as questões, vamos dizer assim, as questões de melhores condições de trabalho,
Ah, estou postulando aumento, beleza, estou postulando aumento. Então, é claro que o aumento também depende, né, da economia, depende do que foi dado aí de índice de aumento, né? Esse ano, por exemplo, penso eu, na minha cabeça aqui, que a gente não vai conseguir fechar nenhuma norma coletiva com tudo isso que está passando do Covid. Acho muito difícil o trabalhador esse ano ter aumento, trabalhador esse ano conseguir fechar, né, um dissídio coletivo que vai trazer muitas vantagens, pela própria característica do que está se passando nesse momento, não só no Brasil, mas, né, em todo o mundo. Né? Então, a gente tem que analisar sobre essa perspectiva também. Né? Não adianta eu pedir uma coisa que vai estar além daquela possibilidade que até o próprio juiz, o próprio limitador do direito, o próprio Estado, teria condições, né, de asseverar aquela garantia. Né? Aí, com isso, né, se a gente está falando de um instrumento que é legal e social, ele também, a gente tem que ver que ele tem limite. Né? Existe uma limitação por parte do Estado? Não. O Estado, em regra, ele ditou, né, qual é a observância legal que nós temos que ter na lei de greve. Então, observando aquilo, ele só vai, em regra, interferir para, vamos dizer, houve uma situação da gente paralisar a rua, as pessoas precisam se utilizar dessa rua, né? É um serviço lá que é essencial, as pessoas passarem, as pessoas caminharem, né, o direito a acesso. Neste caso, o Estado vai interferir, por quê? Porque você está exacerbando o seu direito dentro do seu limite de greve. Fora isso, ele não iria fazer essa interferência. Então, o Estado, em regra, ele interferiu para regular, mas ele não interfere para impedir, a não ser que seja uma situação, né, drástica, em que haja necessidade realmente, a gente está vendo aí o interesse público da sociedade como um todo, tá? Mas, regra geral, ele não interfere, né, nessa limitação ao direito de greve, tá? Na verdade, existe uma limitação, sim, em relação, no caso, aos militares, né? Os militares, eles não podem, a Constituição, parágrafo 3º, 4º, do artigo 142, ele estabelece que os militares não podem fazer greve, tá? Ele proíbe esse direito, até porque, né, em tese, o militar é quem vai estar cuidando, né, da nossa segurança, assegurando que nós tenhamos condições daquela vivência em sociedade. Então, os militares, ele tem uma vedação, tá? Agora, o servidor público, o artigo 37.7 da Constituição, ele autoriza que ele faça a lei de greve, só que, como até hoje, ele diz, desde que atendidos os requisitos da lei, mas até hoje, como não houve uma lei específica, né, falando sobre o direito de greve dos servidores públicos, então hoje a gente aplica, tá, por analogia, a própria lei de greve. Já existe uma decisão nesse sentido, né? Então, se entendeu que até que vem uma lei vamos dizer, a determinar, né, como é que seriam esse tipo de greve no funcionalismo público, a gente, então, vai utilizar, tá? O STF, ele, então, disse que, nesse caso, o servidor público, ele usa 77, 83 e 89, dentro, então, dos limites, né, que estão estabelecidos para os demais. Fora isso, não existe, em regra, uma limitação. Então, aí, gente, vocês têm que observar o artigo 37.7 da Constituição,
o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição, ok? Então, a limitação seria neste sentido. Outro aspecto que a gente tem que ver da greve em relação à sua divisão é que a gente tem que ver, né, tanto o aspecto objetivo quanto o aspecto subjetivo da greve. Quando a gente está falando no aspecto objetivo, é no sentido de verificar o seguinte: existe a regulamentação, qual é a regulamentação? Qual a lei de greve? Não é isso? Que a gente tem que observar no sentido de quando eu quero fazer uma greve. Já no aspecto subjetivo, né, que aí já envolve, penso eu, assim, que ele envolve muito a questão já da greve em si, né, já da deflagração da greve e ela sendo colocada em prática, a gente vai, então, nesse momento, verificar a questão dos abusos que foram cometidos. Aqueles abusos que foram cometidos e extrapolaram, então, aquilo que estava previsto, né, na lei como a condição que nós tínhamos que observar ao se manifestar sobre a greve, tá? Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas assim, como é que a gente vai saber qual que é o momento da gente deflagrar ou não uma greve? Na verdade, gente, o artigo 1º da Lei 7783/89, ele deixa bem claro que este momento é um momento que compete aos trabalhadores, né? Os trabalhadores, diante da necessidade, claro, de cada um, é que vai verificar o momento propício para ele exercer o seu direito, né? Sempre estabelecendo que esse direito tem que observar os parâmetros daquilo que está na lei. Exemplo, o artigo 14 da Lei de Greve, ele estabelece que se você tiver um acordo ou uma convenção coletiva em vigor e a mesma estiver sendo cumprida, né? Lembra lá que a gente falou do direito, dever de paz do sindicato? Eu não posso deflagrar uma greve se a empresa vem cumprindo aquilo que foi regulamentado numa norma coletiva e ela cumpriu normalmente. Isso aí, do ponto de vista legal, a gente já pode, né, estabelecer que isso seria uma atitude considerada abuso de direito. É isso que o artigo 14 estabelece, né? Se a gente não pode deflagrar uma greve, se a gente não observa que existe um acordo, né, em vigor, que essa convenção em vigor ela está sendo cumprida. Mas, por outro lado, se existe um acordo ou uma convenção coletiva em vigor e ela não vem sendo cumprida, ou ocorreu um fato, né, superveniente posteriormente, que modificou aquela realidade que justificaria, né, uma deflagração de uma greve, aí sim você teria, então, o rompimento, né, desse dever que você tem de não proceder a uma greve, você então poderia se utilizar da greve como um recurso, tá? Mas isso sempre tem, você tem sempre que observar, né, como é que isso vai funcionar, quais são as necessidades da categoria. Lembrando que, pelo que a gente viu lá no artigo 8º da Constituição, quem tem legitimidade, né, para acompanhar, para instaurar essa greve, na verdade, em tese, o sindicato. Sempre lembrando, né, daquela questão do sistema piramidal brasileiro, né? Então, o sindicato, como legítimo representante da categoria, ele é que vai, então, levar, né, até a categoria, né, ou a categoria vai procurá-lo e ele, então, vai determinar que haja, vai fazer uma convocação, né, de uma Assembleia Geral. O artigo 4º da Lei de Greve, ele deixa bem pactuado que essa convocação para a Assembleia ela é necessária. Aqui, contrariamente ao que a gente viu anteriormente da CLT, aqui ele determina que quem vai definir quórum
a deflagração da greve, né, essas situações estarão previstas, tá, no próprio estatuto. Então, aquele estatuto que vocês analisaram, por exemplo, né, semestre não, há pouco tempo atrás, vocês devem ter visto lá que ele definia como é que você poderia ou não fazer uma deflagração de uma greve, tá? Então, o sindicato, ele, em tese, é o legítimo representante por força do artigo 8º da Constituição. Agora, o próprio artigo 5º da lei de greve, ele possibilita que haja uma comissão de trabalhadores para esta negociação. Muitos sindicatos fazem a opção por essa comissão para que essa negociação ela seja transparente, que haja participação efetiva dos empregados interessados, né? O sindicato, quanto mais participativo ele é da sociedade, mais ele gosta da participação de todos. E o fato de facultar, né, essa comissão de trabalhadores lá no artigo 5º, os autores, de uma forma geral, eles falam que isso não afronta nem o artigo 114 da Constituição, nem afronta o artigo 8º, inciso 6º da Constituição. Na verdade, isso seria o mais alto grau, né, de você ter a participação daqueles que são interessados neste movimento, neste momento. Agora, uma coisa importante, né, gente? Eu não posso deflagrar uma greve se a gente primeiro, né, não tentar o procedimento da negociação. Então, aquilo que nós estudamos lá como procedimento da negociação, né, um procedimento necessário antes da gente fazer o acordo e a convenção, aqui é a mesma coisa. Eu não posso deflagrar uma greve sem eu comprovar que houve a tentativa de negociação. Tá? Isso é uma regra que é importante. Existe essa previsão. O artigo 3º da lei, ele traz essa previsão, e inclusive ele acrescenta uma coisa interessante, né? Que ele fala que pode também essa decisão sobre a questão, se frustrada a negociação, né? Você também pode ou fazer isso pela via arbitral. Então, tanto que ele coloca frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso à via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Ou seja, você tem que tentar, né, primeiro, exaurir a negociação, para aí sim, depois, você tentar o movimento mais radical, que seria o movimento paredista, né? Então, ele entra como uma opção, mas ele não entra como primeiro, vamos dizer assim, como primeira opção. Primeiro, você tem que tentar esses recursos, né, da negociação. Tá? Então, ela é uma fase, né, necessária, tá? Antes de que a gente deflagre a greve. É muito comum, neste momento, nós pedimos, né, ao antigo Ministério do Trabalho que seja convocada uma mesa redonda, tá? Ou essa mesa redonda, então, ela é convocada no Ministério do Trabalho, e as partes, então, lá vão ser submetidas, né, a este procedimento de tentar uma... Lá eles falam que é mediação, mas, na verdade, eles fazem uma conciliação e não uma mediação, tá? Então, eles vão tentar, né, conciliar de forma que as partes não cheguem, né, não seja necessário haver a deflagração da greve. Tá? Então, sempre vai depender, né, dos trabalhadores essa decisão. Outra coisa que a gente não pode perder de vista, quando a gente está falando sobre esse movimento paredista, é que quando a gente fala lá na limitação, né, a gente vai brigar pelo quê? Por melhoria das condições de trabalho, ou então, como alguns autores chamam, pela melhoria dos direitos sociais, né?
Neste caso, o contrato de trabalho desses empregados, né, eles vão ficar suspensos, tá? Nesse momento da suspensão, não havendo acordo, né, a gente, em tese, como não houve a contraprestação de serviço, ele então cai na regra da suspensão, mas nada impede que, quando da negociação, se efetuou a paralisação, né, houve a suspensão do contrato por conta da greve, mas depois eles chegaram a um denominador comum, e lá então eles colocam, por exemplo, que a pessoa vai compensar o período que ficou paralisada, que a empresa vai considerar interrupção em vez de ser suspensão. Aí depende do tipo de negociação que foi estabelecido pelas partes. Pela lei, seria um caso de considerar-se como suspensão do contrato. A gente viu que quando há suspensão, não conta tempo de serviço, nem paga salário, tá? Mas, na verdade, no momento da negociação, se eles chegam no denominador comum, eles acabam, nesse próprio instrumento, já dizendo como é que vai ser, né, a forma de composição deste período, né, em que os empregados ficaram paralisados. Tá? Aí vocês podem perguntar assim, mas do dia para a noite nós podemos fazer parada, né, do trabalho dos empregados? Não. A gente tem que observar que nós temos dois momentos, tá? Quer dizer, dois prazos importantes, certo? Um está no parágrafo único do artigo 3º e o outro está no artigo 13, tudo da lei. Primeiro, se for uma atividade normal, esse prazo, então, de comunicação, né, aos empregadores, ao sindicato patronal, ao Ministério do Trabalho, ele tem que ser realizado com 48 horas de antecedência. Então, eu tenho 48 horas de antecedência para paralisar a minha atividade. Eles dizem, inclusive, que esse aviso, eles chamam de aviso prévio, né? Esse aviso prévio, ele pode ser feito de qualquer modalidade, mas sugere-se que esse aviso, ele seja feito, né, de forma a que você tenha a comprovação, tá? Que esse empregador, ele foi notificado, né? E se for um serviço considerado uma atividade essencial, esse aviso prévio é de 72 horas. E importante, né, gente? Se envolve a comunidade, nós temos, então, que notificar, né, com a antecedência necessária, tá? Essa paralisação, não só aos empregadores, aos sindicatos patronais, mas também à comunidade, aqueles que podem sofrer algum impacto, né, com essa paralisação, tá? Esses prazos são, vamos dizer assim, são prazos que são considerados prazos peremptórios, tá? Agora, do ponto de vista da lei, o artigo 10, ele tipifica, né, quais são aquelas serviços, ou também eles chamam de atividades essenciais, tá? Então, ele coloca o seguinte, são considerados serviços ou atividades essenciais: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, serviços funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e navegação aérea, compensação bancária. Vejam que compensação bancária, né? Não é o serviço de banco todo que é considerado como serviço essencial, mas sim somente a compensação bancária, tá? Isso é importante, ok? Atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral da Previdência e Assistência Social,
atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de equipamentos multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento dos direitos previstos em lei. Em especial, ele cita o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Outras prestações médico-periciais da carteira de peritos federais responsáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e atividades portuárias. Então, vocês vejam que essas, né, são atividades que são consideradas essenciais, né, ou serviços essenciais que, para paralisar, necessariamente a gente precisa, então, de fazer esse aviso prévio com antecedência, né, de 72 horas, tá? E eles falam que, nesse caso do prazo, a gente deve observar, excluir o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Então, a gente aplica, né, a regra de prazo processual, lá prevista no artigo 616 da CLT, tá? E, necessariamente, a gente também faz essa comunicação ao Ministério do Trabalho, tá? O fato de ser uma atividade ou um serviço essencial não quer dizer que ele não possa fazer greve. Ele pode, só que o aviso, necessariamente, ele tem que ser formulado, né? Não no prazo de 48 horas, que é a regra geral, mas sim no prazo de 72 horas. Então, é um prazo diferenciado, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, o artigo 11 e o artigo 12 dessa lei. O artigo 11, ele fala que nesses casos, né, dos serviços ou atividades essenciais, necessariamente, de comum acordo, né, entre os sindicatos ou entre sindicato e empresa, eles têm que garantir a prestação desses serviços inadiáveis ao atendimento daquela comunidade, tá? Você tem que garantir o mínimo, né, de trabalhadores para assegurar que não haja paralisação de forma que você possa prejudicar toda uma comunidade, tá? E o artigo 12, ele diz que se caso essas questões de sobrevivência, saúde, segurança da população, né, esses atendimentos dessas necessidades inadiáveis, a gente não, aqueles que estão, né, naquele momento paredista lá, eles não conseguirem chegar a um denominador comum, o poder público, ele tem que assegurar essa prestação de serviço. Imagina-se, né, todos os médicos resolvem entrar de greve, como é que seria? Então, ele diz que, neste caso, o poder público, ele tem que assegurar o desenvolvimento dessas atividades, porque envolve, né, a necessidade fundamental das pessoas, tá? Assim como, por exemplo, manutenção de bens, né? A gente tem empresas que elas não podem parar do dia para a noite as suas atividades, porque senão depois elas não conseguem retomar as suas atividades, porque, por exemplo, o maquinário estragou, né? Aqui mesmo a gente tem a CSN, quando tem greve, que tinham as famosas greves da CSN, era mantida uma equipe, né, para atender, por exemplo, o alto-forno, porque se o alto-forno ele for abafado, além de uma perda financeira irreparável, talvez ele não consiga mais, né, ele pode se estragar todo, porque ele faz um rachamento interno, e ele então fica inválido depois, né, para a utilização, tá? Agora, preste atenção no seguinte, quando ele fala, né, que a gente vai garantir um número, né, de comum acordo, um número de trabalhadores suficientes a atender a essa necessidade, ele não quer dizer que a empresa, durante o período de greve, ela vai funcionar normalmente. Não, né? Ela não funciona. O parágrafo único do artigo 7º, ele diz para a gente, é vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses do 9º
14, que é justamente a questão de você precisar daquele tipo de atividade. Então, assim, eu não posso, no momento paredista, no momento do movimento paredista, contratar novos empregados, senão eu faço o quê? Eu esvazio, né, o movimento, eu esvazio a greve. Então, a lei diz que, se for, por exemplo, para uma necessidade inadiável, né, por exemplo, dos bens da empresa ou da sociedade, e eles não quiseram cumprir com o mínimo que a gente precisasse para que aquele serviço pudesse ocorrer, neste caso, a empresa pode contratar, ela vai justificar o motivo pelo qual ela está contratando, mas somente nisso. Ela não pode contratar trabalhador normal, né, para substituir os que estão parados, senão a gente acabaria por terra o direito de greve, né? E greve é essa que eu estou contratando novos empregados para substituir aqueles que estão naquele momento trabalhando. Não teria assim lógica nenhuma. Outra coisa que a gente tem que observar na lei de greve que é muito interessante, né? Aquele que é responsável, né, pelo aquele fato danoso, ele responde pelo dano que ele causar. E essa resposta, né, ela entra lá dentro da condição do abuso, né, do próprio abuso de greve, e então essa pessoa, ela responde, né, ele vai responder por esse ato que ele praticou. E na ocorrência desse ato, tá, gente, às vezes a gente pensa assim na greve, né, só imediatamente falando, como uma ocorrência que a gente vê só na seara trabalhista, mas não é isso somente não, tá? A gente tem resvala na civil, na penal e na trabalhista. E na civil ainda, a gente entra em contratual e a gente entra também no direito das coisas. Vamos pensar o seguinte, aquele exemplo mesmo que eu falei lá no início, está vendo um movimento paredista, né? Sei lá, greve dos bancos, os bancos estão paralisados, aí nesse momento em que há a paralisação dos bancos, vem um jornalista, começa a gravar o movimento paredista, mas um empregado que está muito nervoso, não quer ser gravado, ele pega, além de bater nesse jornalista, ele também quebra a câmera desse jornalista. Olha só, né? Ele vai responder, né, na seara penal, porque ele fez a agressão, né? Ele vai responder na responsabilidade civil. Por quê? Porque ele quebrou a câmera da pessoa, então ele tem que fazer o ressarcimento do dano, pode ser até também, tem tanto dano material ou quanto dano moral, não é isso? E se ele exorbitou ainda do direito que ele tinha legítimo de greve, ele pode até ser, na forma do artigo 482 da CLT, ele até pode vir ser demitido por justa causa, né? Mas isso a gente tem que comprovar que houve o quê? Da parte dele, um exagero. Ele exacerbou do direito que ele tinha da sua postulação. E tem mais. Vamos supor que, como eu falei para vocês lá, né, no tipo de greve que ele está fazendo, ele toma a empresa e eles ficam dentro do quadro da empresa. Tá? Nestes casos, gente, a empresa ela pode se utilizar de todas as ações possessórias, né? Interdito proibitório, reintegração de posse, manutenção de posse. Por quê? Porque o domínio é dela, né? O direito sobre o bem é dela. Então, hoje é muito comum, isso eu falo que é recente, mas na verdade não é tão recente assim, é muito comum as empresas, né,
entrarem, então, com as ações para tirar essas pessoas de dentro da usina, elas terem acesso livre ao que é delas, tá? Então, nestes casos, elas vão se utilizar das ações possessórias, ok? O artigo 15, ele fala sobre essas consequências para vocês, tanto civil, quanto penal e quanto trabalhista. E o parágrafo único do artigo 15, ele é importante, porque ele fala, inclusive, que de ofício o Ministério Público, né, ele pode oferecer a denúncia se ele houver indício da prática de delito. Agora, interessante, né, gente? Essas questões, inclusive, do direito de greve hoje, né, manutenção de posse e tudo isso, como ele está voltado às questões coletivas, a gente acaba caindo, né, lá na regra do artigo 114, né, da Constituição Federal, e neste caso, então, seria a competente para decidir essas questões a Justiça do Trabalho, né? A gente viu que a Justiça do Trabalho hoje, ela é legitimada, né? Ela é legitimada a decidir todas as questões que envolvam relação de trabalho, assim como as relações, né, coletivas. Então, neste caso, a gente teria que observar essa regra, tá? Então, o artigo 15, depois vocês dão uma lidinha, que ele tem essa previsão, tá? Sempre lembrando, gente, que a greve, né, que é uma característica da paralisação, né, a suspensão das atividades dos empregados junto com a empresa, ela é considerada pela Constituição um recurso social. A greve, que a gente vai ver aqui, ao contrário, nós temos situações que não é. Então, durante esse período, a gente não pode contratar, a gente não pode demitir, mas como a gente tinha até comentado antes aí, a gente depois, pós-greve, né, a gente tem essa possibilidade. Uma outra coisa interessante que a gente tem na lei de greve está previsto, né, no artigo 6º da lei, quando ele fala o que seria assegurado aos grevistas, né, dentre outros direitos. Ele fala que ele pode se utilizar de meios pacíficos para persuadir, para aliciar os trabalhadores a aderirem à greve, tá? Assim como eles podem também ter o direito à arrecadação de fundos e a livre divulgação desse movimento paredista, tá? Assim como a empresa também, ela não pode, né, tentar vedar, tentar constranger os empregados que estão nesse movimento paredista, tá? Ela não tem isso. Agora, observe o seguinte, essas persuasões, né, esse módulo que eles vão se utilizar para fazer com que seus colegas paralisem as suas atividades, eles não podem impedir que o trabalhador que queira entrar para trabalhar seja ameaçado de entrar. A gente até sabe que isso acontece, mas o parágrafo 3º do artigo 6º, ele fala sobre isso, né? A gente não pode causar nenhum dano à propriedade da pessoa, do trabalhador, do empregador, e se o empregado optar por ir trabalhar, ele tem todo o direito, porque quando você fala na greve, nós estamos falando do emprego de meios pacíficos, né? A greve é um movimento de adesão, você tem que querer aderir àquela ideia de contratação. Por isso que, inclusive, a lei fala, né, que durante esse período, conforme a gente viu lá no artigo 7º, não posso contratar novos empregados,
Porque ela está garantindo ele essa possibilidade dele participar do movimento sem que, para isso, ele sofra, né, alguma retaliação, tá? Agora, se as partes chegarem à greve e eles não chegarem a um denominador comum, possivelmente vai ser, né, uma dessas partes depois, ela vai, como é que fala? Ela vai entrar com a ação de dissídio coletivo, né? E esse dissídio coletivo, então, o tribunal vai decidir se, do ponto de vista legal, das provas que foram carreadas para os autos, se aquela greve ela foi considerada legal ou abusiva ou não, né? É uma das condições que eles observam dentro dessa perspectiva da lei de greve, tá? Outra coisa importante é a súmula 316 do STF, que ela também diz que o fato do empregado apenas aderir, né, do trabalhador apenas fazer a sua adesão à greve, isso não quer, de forma alguma, constituir ele numa falta grave. Ele não pode ser demitido por falta grave apenas pelo motivo dele ter aderido à greve. É um direito dele, desde que preenchido, né? Não haja, né, excesso de manifestação, não existe problema nenhum da pessoa a aderir a esse movimento. É um movimento que, do ponto de vista constitucional, ele é legal, tá? Então, durante esse período, então, o contrato de trabalho dele vai estar suspenso, né? Consequentemente, as relações obrigacionais desse período. Então, vai depender o quê? Da realização, né? Do acordo da convenção coletiva, ou do julgamento através de um laudo arbitral, ou do julgamento através de uma decisão, né? Da Justiça do Trabalho, juiz do trabalho, né, na verdade, o Tribunal do Trabalho, fazer essa decisão, tá? Então, durante esse período, ele ficaria como uma garantia, mas também terminado, a gente acaba havendo a demissão, mas como eu tinha até falado com a colega antes, na verdade, a posterior, eles são demitidos, né? Mas essa demissão, ela nunca aparece como sendo demitida por conta da greve, né? Eles deixam os trabalhadores voltarem e depois, então, eles fazem essa demissão dos colegas. Então, a gente tem sempre que observar, né? Eu não posso persuadir, eu tenho que tentar persuadir, mas sem violência. Eu não posso impedir o empregado, digo, os demais trabalhadores, de entrarem, né, para trabalhar, se assim for interesse desses empregados, tá? Agora, ao mesmo tempo que a greve é permitida no nosso ordenamento jurídico, é considerada, do ponto de vista legal, um recurso social, o lockout, ou lookout, como alguns falam, ela é terminantemente proibida, né, no nosso ordenamento jurídico. O artigo 17 fala lá, ó, fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento às reivindicações dos respectivos empregados, o lockout. Então, o lockout a gente conhece mais como se fosse a estratégia, né? É quase que uma greve por parte do empregador. É aquela estratégia que eu uso para enfraquecer, né, a reivindicação dos trabalhadores. Então, neste caso, o lockout, ele é proibido, tá? Não existe greve, paralisação por parte do empregador. Nosso ordenamento jurídico, ele só admite que haja greve por parte dos trabalhadores e não por parte da empresa. Então, no ordenamento jurídico vigente, o lockout ele é
ele é proibido, tá? Então, como ações, né, como fases do movimento grevista, quando a gente está falando em greve, o primeiro momento que a gente tem é justamente esse momento da preparação, né? Preparar a greve. Depois eles falam que nós temos a eclosão. A eclosão é quando a greve ela é deflagrada mesmo e ela se inicia. E depois, no terceiro momento, na avaliação, nós temos a avaliação da extensão da greve, né? Até onde ela foi, qual o resultado que ela deu, se ela foi pacífica ou não, se isso gerou, do ponto de vista legal, algum dano a alguém, né? Então, isso estaria dentro da condição da extensão, tá? E ainda, como meio de ação sindical, eles falam, então, que, né, nesse movimento paredista, a gente tem que ter a mobilização dos trabalhadores, a gente tem os manifestos, né, as manifestações das partes em relação àquele movimento, dependendo principalmente do tipo de greve, mas na verdade todas elas acabam ocorrendo isso. Eles têm que fazer, né, os comunicados, eles têm que fazer a divulgação para a sociedade, o motivo pelo qual está havendo aquela paralisação, se ela se justifica. Eles têm muito também panfletagens, né? Não podemos, de modo algum, perder de vista que a Assembleia Geral, né, ela é soberana e ela é necessária para que eu possa deflagrar o movimento. A diretoria do sindicato, mesmo ela querendo a deflagração de uma greve, ela sozinha não faz a greve. A gente viu que isso depende, né, da aprovação da categoria, ou se for de uma empresa, da aprovação da categoria que trabalha naquela determinada empresa, se a gente está falando de uma categoria, né, em parte da categoria. Então, isso são elementos que são essenciais, tá? E a lei de greve, gente, é uma das leis assim que eu penso que ela é mais completa e ela é muito lógica no raciocínio que ela faz, tá? E começa que a própria Constituição, ela traz essa legitimidade, essa previsão que a gente possa se utilizar desse instrumento, desde que a gente o utilize de forma séria, né? Atendendo a todos os pressupostos do que está na lei, assim como que não haja, do ponto de vista da extensão da greve, aplicação de abusividade, né? Não é o fato de eu ter direito que eu posso exacerbar nesse direito, né? O fato de eu ter o direito de que a lei me possibilita, que eu posso reivindicar os meus direitos, que eu vou, então, né, ultrapassar o limite entre aquilo que é permitido e aquilo que é permissivo, né? A gente tem que saber. E assim, eu posso dizer para vocês de cadeira, porque eu já participei, não como grevista, mas eu era responsável por uma área trabalhista, e a gente já participou de algumas grandes greves. É assim, é muito ruim para todo mundo, e a greve é assim, ela tem que ter início, meio e fim. Uma greve, ela tem que ter um momento de acabar, porque ela, se ela ultrapassa também aquele, né, liame dela de se encerrar, ela perde o foco. Aí, muitas vezes, ela passa a ser tanque de questões políticas que não vão trazer nada aos empregados, passa a ser um momento de prejuízo para todos, e principalmente para os empregados, e fora os próprios problemas mesmos que envolvem algumas questões de vandalismo, de depredação, né? Então, assim, a greve, ela tem um momento, como a gente viu, né? Ela tem um momento da preparação, da eclosão, da extensão. E se a gente não tomar cuidado, essa extensão depois, ela perdura, e assim, é como se a gente tivesse perdido a linha. Eu não acho mais o fim da meada. Então, ela tem que ter começo, meio e fim. E sempre observando que, quando estamos a falar de greve, temos que observar os requisitos que estão previstos na 7783, porque ela é a regra que vai dizer para a gente, em tese, né? Porque, claro que quando a gente alia isso, né, no caso real, a gente tem algumas nuances que são específicas,
mas ela é que vai trazer para a gente essa possibilidade de essa greve ser legal ou não, lícita ou ilícita. Então, isso a gente não pode perder de vista de forma nenhuma.